falou bem sobre... Eu queria falar agora um pouco pontos. sobre diabetes, porque muito se fala também na questão dessa tal aí da diabetes. Uhum. A pessoa que ela, de uma maneira geral, ela tem diabetes, ela vai precisar de um acompanhamento com endócrino muito mais do que a pessoa que não tem. Uhum. E aí eu queria te perguntar quais são os principais sinais que uma pessoa que está do outro lado poderia usar para identificar se tem diabetes ou se não tem diabetes. Os principais sinais que poderiam aparecer. Porque muita gente não sabe que tem e às vezes tem, né? Por conta dessa alimentação ao longo da vida. Sim. Então, assim, a diabetes, ela é meio sacana. Porque ela é uma doença silenciosa. Mas, assim, se a gente for falar de diabetes, acho que precisa ficar claro que tem vários tipos. Sim. Mas 2 principais. A diabetes tipo 1, que é quando a gente tem aí uma falta de insulina. Então, o corpo ele não consegue mais produzir insulina. Por quê? As células do nosso pâncreas, que são as células beta-pancreáticas que produziam insulina, foram destruídas. Então, esse paciente não tem mais insulina. Graças à alimentação ruim, no caso. Não. Não? Não. Geralmente, esses pacientes são jovens, crianças e adolescentes. Olha. Que por alguma causa autoimune, por exemplo, um anticorpo que destrói essas células, ou causas que a gente nem sabe ainda, que a gente ainda está estudando, que a gente chama de idiopático, sem causa definida, vai acontecer essa destruição daquelas células ali. Esses pacientes são um grupo de pacientes. Como tu bem falou, viu como é importante a gente... A conscientização, né? Diferenciar as duas. Agora, quando a gente fala em diabetes tipo 2, aí entra o que você falou. Alimentação péssima. Geralmente, os pacientes com diabetes tipo 2, eles não têm... o problema deles não é a falta de produção de insulina, mas a insulina que eles produzem não consegue funcionar de forma adequada. E aí, isso acontece geralmente porque são pacientes mais velhos, então a idade é importante, e com excesso de peso. Claro, vão ter alguns pacientes que não vão ser mais velhos, que vão ser mais jovens e não vão ter excesso de peso, sim, mas é exceção. Sim. Então, geralmente são pacientes mais velhos com excesso de peso, que não cuidam da alimentação, ou até cuidaram, mas não mudaram alguma coisa, enfim. E aí, para os 2 pacientes, a gente vai precisar de uma alimentação adequada e da prática de exercícios para esses 2 grupos de pacientes. Mas o tratamento vai ser muito diferente, né, quando a gente fala em medicação. Porque o grupo da diabetes tipo 1 vai precisar usar insulina, além da alimentação adequada e da prática de exercícios. E o grupo 2 vai depender, porque existem diversas medicações, então vai ser muito caso a caso, sabe? Mas o que tem que ficar claro é, a alimentação adequada e exercício é extremamente importante. Então, dito isso, vou responder agora o que tu me perguntou. Que Depois sinais, exatamente, mas é que a gente precisa, né, dar um contexto, porque exatamente. tem muitas pessoas, no caso, assim como eu, né, que acham que a diabetes, ela tem que é tudo a mesma coisa, que é tudo por conta da alimentação, e é legal a gente ter uma profissional como você para explicar isso pra gente. Então, assim, para esse grupo dos pacientes jovens, crianças, os sintomas acontecem rapidamente, porque as células são destruídas e logo precisa de insulina. Então, são pacientes que em 2 semanas vão ter dor abdominal, muito xixi, muita sede, vão perder peso, vão ficar diferentes. As mães vão notar, sabe? É uma coisa rápida. Agora, esse grupo aqui, dos pacientes mais velhos, que tem excesso de peso, geralmente a doença se instala e demora anos até o diagnóstico. Porque ela não dá muitos sinais. Ela fica ali. A não ser aquela pessoa que faz uma consulta de rotina, né? Que faz exame. Isso, por isso que é muito importante, assim, esse rastreio de glicose e hemoglobina glicada, que são exames que a gente usa, para esses pacientes em si que já têm uma certa idade, que já têm um excesso de peso, para a gente tentar diagnosticar o quanto antes e a pessoa não chegar para a gente quando já degringolou, que nem a gente fala, né? Então, já tá com muita sede, já tá fazendo muito xixi, já perdeu peso, já tá num estado muito ruim da doença. Claro, dá para tratar? Dá, a gente consegue. Mas o ideal é a gente evitar Quanto que ele antes, fique todo esse tempo, né? Quanto antes com fizer o açúcar muito tratamento, alto. melhor. E um paciente hoje que ele seja diagnosticado com diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele consegue ter uma vida normal? Sim, com certeza. E eu acho legal essa pergunta, vou trazer um questionamento aqui para ti. Quais são os alimentos proibidos para o paciente com diabetes? Bom,
uma pessoa do senso comum, que não tem a tua experiência na área, eu falaria que o açúcar teria que ser diminuído significativamente, no caso. Concorda? Então, assim, não vou dizer que eu concordo nem que eu discordo, mas assim, o que eu respondo para os meus pacientes? Nenhum alimento é proibido para você, né? Então, o que a gente precisa entender? Precisamos, claro, maneirar, né? E encontrar uma alimentação adequada para você, onde vamos priorizar, sim, os alimentos mais integrais, porque a gente precisa ter um certo cuidado para esses pacientes com os carboidratos, que são os alimentos que viram açúcar no sangue. Então, pães, massas, bolos, arroz, batata, tudo isso, apesar de ser salgado, vira açúcar dentro do sangue. Corta o chocolate, corta o refrigerante, mas continua se entupindo de pão de uma maneira geral. Exatamente. Então, não é só aquela coisa que a gente já tem certeza, que tu acabou de falar, refri, chocolate, bala. Não, todos esses outros alimentos, eles também viram açúcar no sangue. Só que a gente tentar entender, optar pelo integral, que não faz esse pico de açúcar, e colocar isso dentro de uma alimentação balanceada, é o ponto-chave. Então, eu sempre falo pro paciente, equilíbrio é tudo. Equilíbrio. Não é que tu tá proibido, que tu nunca mais vai comer uma fatia de pizza, ou uma bola de sorvete, ou uma fatia de bolo. Vai poder, sim, mas de uma forma equilibrada, com moderação, né? Então, sim, eles conseguem ter uma vida normal, sim. Legal, muito boa a tua resposta, muito completa. Até para quem não tem, para quem tem dúvida sobre a área, realmente não ficam mais tantas dúvidas. Só que uma coisa que eu queria, assim, deixar bem claro também e pedir a tua opinião sobre esse assunto é a questão dos medicamentos. Esses medicamentos hoje que as pessoas utilizam para diabetes, eles são medicamentos que, de alguma maneira, eles causam alguma restrição? Ou então que tem algum efeito colateral pesado ou algo do tipo? Ou são só medicamentos que ou vão ajudar com a insulina, na produção de insulina, ou talvez diminuir um pouco esqueci o nome. Sem ser o colesterol, qual é a outra que a gente olha sempre pro lado do açúcar? Glicose? A glicose. Então, de uma maneira geral, esses medicamentos, eles vão ter esse papel, mas eles vão também trazer malefícios? Assim, a gente precisa entender que todas as medicações vão ter os seus efeitos, que é o que a gente espera, né? A sua eficácia, e podem ter efeitos colaterais. Então, dependendo do paciente, a gente vai considerar esse benefício e esses efeitos colaterais na hora da prescrição da medicação. Tem vários medicamentos, vários, assim, muitas opções que a gente tem, ainda bem, né? E aí vem aquele caso, desculpa interromper, que é o caso de você apresentar para o paciente, né? Eu tenho aqui 3 medicamentos, esse aqui vai te trazer esses benefícios, mas também tem esse efeito colateral aqui. Esse aqui, né, talvez não seja tão efetivo, mas tem menos efeito colateral. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Hipoglicemia é quando cai o açúcar do sangue. Existem algumas medicações para diabetes que a gente usa que podem gerar hipoglicemia. Então, eu preciso considerar isso na hora que eu estou prescrevendo para um paciente. Vou dar 2 exemplos. Se eu tenho um paciente idoso que faz uma hipoglicemia, o que acontece quando tem hipoglicemia? Pode perder a consciência. Então, se é um paciente idoso que faz uma hipoglicemia, cai no chão, ele pode quebrar algum osso, né? Então, eu preciso considerar isso. Se eu tenho um paciente que, por exemplo, é caminhoneiro, imagina se o cara tá lá dirigindo o caminhão dele e ele tem uma hipoglicemia e ele causa um acidente, pode matar ele pode morrer, pode matar alguém, pode acontecer alguma coisa. Então, eu preciso entender os efeitos colaterais da medicação para eu poder encaixar quais são as melhores medicações para essa pessoa que está aqui comigo. Porque ela tem um ofício, né, na vida dela. Exatamente. Mas se tiver uma tonteira aqui no meio do podcast, corta e grava outro. Exato, pra ti tá tudo bem, entendeu? Agora, se é um paciente assim diferente, então nesses pacientes, o que eu vou optar? Por medicações que não façam hipoglicemia. Pode ser que tenha algum outro efeito colateral, mas eu sei que para esse paciente eu não posso tolerar. Entendi. Entendeu? Entendi. E pro ser humano comum, assim, a pessoa pode estar do outro lado e falar assim, tá bom, eu tenho diabetes, não quero tomar nada, quero manter a minha alimentação do jeito que ela tá. Se a pessoa, ela tem diabetes
e ela segue sem melhorar a alimentação dela, sem tomar remédio, sem seguir qualquer tratamento que você, como uma endocrinologista, prescrevesse para ele. O que pode acontecer com essa pessoa? Excelente pergunta. Porque, assim, que nem eu falei, a diabetes, especialmente a diabetes tipo 2, ela é uma doença sacana, porque ela é silenciosa. E se a gente esperar ela evoluir e sempre ficar com essa glicose, que é esse açúcar no sangue lá em cima, quando der problema, o problema vai ser muito ruim. Então, o que pode acontecer? Esse açúcar em excesso, ele pode afetar vários locais do nosso corpo. Exemplos, os olhos, o paciente pode perder a visão, fazer uma retinopatia, que a gente fala, uma retinopatia diabética. Pode afetar o rim, o paciente perde a função do rim, tem que ir para hemodiálise. Uma coisa que todo mundo tem medo, né? Hemodiálise. Pode acontecer isso. Pode afetar os nervos, né? O nosso sistema nervoso. Então, o paciente pode parar de sentir o pé, a sensibilidade do pé. Aí faz um machucado no pé, vira uma úlcera, amputação. Caramba! São diversas complicações, sem contar que um diabetes não controlado vai piorar o risco cardiovascular desse paciente, ou seja, o risco de infartar, o risco de ter um AVC, o risco de ter uma morte por causa disso é maior, se a gente não controla a doença. Entendi. Caramba. Bom, vocês estão avisados, né? Exatamente. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.